So thank you very much for inviting me to this very important conference that you're having. And I'm going to talk about diagnosis and the place of diagnosis in child and adolescent psychiatry. Muito obrigada por me convidar para falar nesse congresso muito importante que vocês estão tendo, e eu vou falar sobre diagnóstico e diagnósticos infanto-juvenil. A lot of this comes from my most recent book called Insane Medicine. Muito disso vem do meu livro mais recente chamado Medicação Insana. And all the chapters are being translated into Portuguese, so you can access it on Mad in Brazil. E todos os capítulos estão sendo traduzidos para o português e vocês vão poder acessar pelo site Mad in Brazil. Okay. So my starting point is really to try and understand what are the building blocks, what are the essential assumptions that we make when we make a diagnosis. Então, o ponto pelo qual eu começo é tentar entender quais são esses blocos de construção, quais são as assunções, as presunções com quais começamos quando falamos de diagnóstico. So diagnosis is a particular type of classification, and different systems. O diagnóstico é um tipo específico de classificação. And different classification systems have different assumptions that relate to how we classify. E diferentes modos de classificação possuem diferentes presunções relacionadas ao modo como classificamos. So a diagnostic system of classification is classification by cause or by explanation. Então, um sistema de classificação por diagnóstico é um sistema de classificação por causa, por explicação. So take a simple situation in medical terms. For example, you have a pain in the leg after an accident and your leg is swollen and you're taken to the hospital. Então, vamos pegar um exemplo simples médico. Você está com um problema na perna, você teve um acidente, sua perna está inchada e então você é levado ao hospital. An X-ray reveals that you have broken a bone. Um raio-x revela que você está com o osso quebrado. So in that situation, you have an explanation which is external to the doctor who's making the diagnosis, because you have empirical data, but Então, you have an explanation for your symptoms. Então, nessa situação, você tem uma explicação que é externa ao médico que está explicando, porque ela é baseada em dados empíricos. Então, você possui uma explicação do que está acontecendo. Take another situation which gets a bit more complicated, where you have high blood sugar levels. Peguemos outra situação em que isso fica um pouco mais complicado, quando uma pessoa tem níveis de açúcar, de glicemia altos. Now, high blood sugar levels may carry on for a long time with various vague symptoms like tiredness or having more than usual number of infections. Ter a glicemia alta pode ser algo que acontece através do tempo e pode se manifestar através de vários sintomas vagos, como cansaço ou ter um número de infecções maior do que o comum. So it may not present in an easily identifiable way for a long time. Então, isso pode se apresentar de uma maneira que não é fácil de se identificar e por um longo período de tempo. However, you still know or have an understanding of what sort of thing you are dealing with, because the diagnosis of diabetes has the capacity to explain your symptoms.
Mas ainda assim você sabe com o que se está lidando, porque o diagnóstico de diabetes é capaz de explicar os sintomas. So in these situations, this is where the medical model is working at its best. Então, nessas situações, essas são situações em que o modelo médico está funcionando bem. You can develop technical knowledge based on an understanding of at least the initial cause of your symptoms. É possível desenvolver um saber técnico baseado, pelo menos, na causa inicial daqueles sintomas. And we can then develop knowledge about causes, about different types, and our treatments will then be related to the causes. Então, é possível desenvolver um saber sobre as diferentes causas, os diferentes tipos, e então o tratamento será desenvolvido com base nessas causas e tipos. Now, in medicine, there are still plenty of disagreements about things like where to put the boundary for a diagnosis. Mas na medicina existem muitas controvérsias quanto ao limite do diagnóstico. For example, with diabetes, how high should your fasting blood sugar be before you'd start what type of treatment? Por exemplo, com a diabetes, o quão alto precisa estar seu nível de glicemia após o jejum para ser considerado diabetes e começar um tratamento? And there are still plenty of problems with the whole technical knowledge related to medical diagnosis. E ainda há muitos problemas com todo o saber técnico relacionado a diagnósticos médicos. But still, we understand that a diagnosis points to some sort of cause. Mas ainda assim, nós entendemos que o diagnóstico aponta para um tipo de causa. This is why when we go to the doctor with a chest pain, we can come back and say, the doctor told me my chest pain was due to reflux of acid, not a heart attack. E é por isso que quando a gente volta do hospital após uma dor no peito, podemos dizer, essa dor do peito foi atribuída pelo médico a um refluxo e não a um ataque cardíaco. So we kind of all understand that a diagnosis refers to a possible cause of your symptoms. Então, todos nós entendemos que um diagnóstico se refere a uma possível causa dos nossos sintomas. But when we come to psychiatry, it's not just the boundaries that we debate, it's the whole thing. Mas quando se trata de psiquiatria, não são só esses limites que são debatidos, mas o diagnóstico em si. It's the whole phenomena. É o fenômeno como um todo. Such that in one culture or in one time, what we're calling symptoms aren't even considered abnormal. So it's the whole phenomena that requires interpretation. De tal sorte que, em determinadas culturas ou momentos históricos, um determinado manifestação pode não ser considerado um sintoma, de modo que estamos questionando o diagnóstico como um todo. So, for example, compare how we would answer the question of what is ADHD to the question of what is diabetes. Então, considere como comparamos a pergunta o que é TDAH e compare com a pergunta o que é diabetes. To answer the question what is ADHD, you can only give a description, and a very subjective description, but you can only give a description. Para responder à pergunta o que é TDAH, a gente só é capaz de dar uma descrição, e uma descrição muito subjetiva. But when it comes to answering what is diabetes, if you just gave a description, like said, it's going to the toilet a lot, to pass water, it's being very thirsty, and it's being tired, you could be struck off as a doctor for saying that that's what diabetes is. Mas se você, por exemplo, descrever o que é diabetes, ir ao banheiro para urinar com frequência, sentir sede com frequência, você pode muito bem até fingir que é médico.
Because diabetes is not defined by a description of symptoms, it's defined as blood sugar levels that are too high. It's defined by a cause. Porque a diabetes não é definida por esses sintomas, mas por estar com o nível de sangue, de glicemia no sangue elevado. É definido por uma causa. And you can also understand this problem if you think of it the other way around. So, for example, if you say ADHD causes poor attention and hyperactivity, você também pode pensar sobre esse problema olhando o outro lado. Se você disser que o TDAH causa, na verdade, uma falta de atenção, you have to then ask the question, how do you know that it's ADHD that's the cause of hyperactivity and inattention? E aí você é obrigado a se perguntar como é que você sabe que o TDAH é a causa dessa falta de atenção e hiperatividade? The only way you can answer that is to say, I know it's ADHD because you have hyperactivity and inattention. E a única maneira de responder isso é, eu sei que é TDAH porque você tem falta de atenção e hiperatividade. So you end up what philosophically known is circular thinking. Então você termina com o que é filosoficamente conhecido como pensamento circular. A description cannot cause itself. Uma descrição não pode causar a si mesma. If we were to practice the rest of medicine in the same way, then this is what you would get. Se nós fôssemos praticar a medicina desse mesmo modo, esse seria o resultado. So if you went to the doctor with a cough that kept happening, the doctor would just ask you for your symptoms and would diagnose you with a recurrent cough disorder. Então seria assim, você iria ao médico com uma tosse incessante, o médico te perguntaria sobre seus sintomas e aí ele te diagnosticaria com uma tosse incessante. In other words, the cause of your cough is a recurrent cough disorder. Ou seja, a causa da sua tosse é distúrbio de tosse recorrente. If you went to the doctor with a pain in the head, the doctor would say, okay, you have a headache. The cause of the pain in your head is a headache. Se você fosse para o médico com uma dor na cabeça, ele te diria, então, a causa da sua dor na cabeça é uma dor de cabeça. So I hope that helps you understand why what we call psychiatric diagnosis isn't a diagnosis. Com isso, eu espero ajudar vocês a entender por que que um diagnóstico psiquiátrico não é um diagnóstico. And the reality is that trying to apply the same methods of research and understanding to the brain is not going to work in the same way that it works on the kidneys. E a realidade é que tentar aplicar esse mesmo método de pesquisa ao cérebro não vai funcionar da mesma maneira que funciona quando aplicado, por exemplo, aos rins. All we can measure is inputs, which is environmental stimuli, and outputs, which is our functioning and our experiences. Tudo que nós somos capazes de identificar são os inputs, que são estímulos ambientais, e os outputs, que são nossas funções e nossas experiências. Neither psychology nor neuroscience has been able to tell us what happens in between. Nem a neurologia, nem a psicologia foi capaz de dizer o que acontece entre uma coisa e outra. Neuroscience trying to tell us what happens in between is a bit like imagining we can understand the story to Breaking Bad, you know, that series, by looking at the way the electrical signals in the back of the television work.
a maneira como a neurociência tenta nos explicar o que está acontecendo entre os inputs e os outputs é similar a se a gente tentasse explicar o que acontece na série Breaking Bad, explicando os circuitos elétricos que ocorrem na televisão. So, in reality, all we have are different models, different ways of making sense of people's experiences, which we then impose to interpret those experiences. Então, em essência, tudo o que temos são diferentes modelos explicativos, diferentes explicações que nós, então, impomos às pessoas para explicar o que está acontecendo. In other words, we can create meanings with our models, not discover them when it comes to mental functioning. Então, em outras palavras, nós somos capazes de gerar sentido, criar sentido com nossos modelos, mas não explicar com os modelos. And the models that we use will be influenced by many things that we're exposed to, including our professional cultures. E os modelos que usamos são influenciados por diferentes coisas, inclusive as nossas culturas profissionais. One of the big ways of understanding in lots of aspects of life in modern culture is the idea of using science to understand all sorts of phenomena. Sorry, Timmy, could you say that again? I had a little bit of an internet glitch. Okay, so science is a very common and popular way of understanding all sorts of things about life these days. A ciência é um modo muito popular e comum de entender todo tipo de coisa relacionada à vida atualmente. And it's led to two types of scientism becoming very common. E isso levou a dois tipos de cientificismo se tornarem muito comuns. The first is that we imagine that the only way to gather knowledge is through the methodology of science, in other words, by measuring phenomena. O primeiro modo é que nós partimos do pressuposto de que a única maneira de explicar as coisas é através do método científico, ou seja, de mensurar as coisas. The other way is to turn to the authority of science, and it doesn't matter what the science says, as long as you say, this is scientific. E outra forma de manifestação é se voltar para a autoridade da ciência. Não importa o que a ciência diz, contanto que você diga, foi a ciência que disse. So the psychiatric science is full of both types of scientism. E a ciência psiquiátrica está repleta desses dois tipos de cientificismo. Because of time, I'm going to very quickly tell you a couple of examples just to get you familiar with what is common in the so-called scientific psychiatry. Então, por conta do tempo, eu vou contar apenas alguns exemplos para que vocês possam se familiarizar com esse cientificismo na dita ciência psiquiátrica. So I've explained why ADHD is not a diagnosis, and you will see that in the description, because all the descriptions are subjective. E eu disse que TDAH não é um diagnóstico, e vocês vão ver isso em todas essas descrições, porque todas essas descrições são subjetivas. This means it's very hard to define what a case is, unlike, for example, the broken bone.
Isso significa que é muito difícil determinar o que é um caso de TDAH, diferentemente do que acontece com um osso quebrado. So not surprisingly, the attempts to find, for example, genetics or brain differences have completely failed. Então, não surpreendentemente, tentativas de encontrar diferenças no cérebro ou na genética fracassaram redondamente. But this hasn't stopped people who support this idea that it's a genetic brain-based abnormality claiming that they have found things. Mas isso não impede que as pessoas que defendem que isso é uma anormalidade genética e baseada no cérebro continuam apontando que têm encontrado evidências. For example, a well-known study that went around the world back in 2010 claimed to have found the genetic basis of ADHD. Por exemplo, um estudo renomado que circulou o mundo em 2010 argumentava que tinha encontrado a causa genética do TDAH. But in actual fact, all they had found was an association between a type of genetic abnormality and learning difficulties. Mas a única coisa que eles de fato encontraram foi uma associação entre um tipo de anormalidade genética e dificuldades de aprendizagem. And when you controlled for the level of learning difficulties, all the differences between the control group, the people without ADHD, and the people with a diagnosis of ADHD disappeared completely. Mas então, quando você torna o grupo controle pessoas com dificuldade de aprendizagem, as diferenças entre pessoas com dificuldade de aprendizagem e TDAH desaparecem completamente. They have been looking for molecular genetics for several decades now, and they have the various teams looking at this have tens of thousands of genetic data from tens of thousands of patients with ADHD. Os cientistas investigando genética molecular têm investigado isso há décadas e têm dados em milhares de pacientes com TDAH. And they're comparing this with control groups and finding tiny differences in hundreds of different genes. E eles, comparando com grupos controle, encontram pequenas, minúsculas diferenças em centenas de diferentes genes. And most of these differences are just not significant. E a grande maioria dessas diferenças simplesmente não são significativas. This is the case for pretty much every psychiatric diagnosis. E esse é o caso para a grande maioria dos diagnósticos psiquiátricos. So the researchers are now calling this the missing heritability. Então, os pesquisadores agora estão nomeando isso como a falta do hereditável, o que falta no hereditável. They call it the missing heritability because they're convinced that there must be a genetic component, but the most likely reason is that there never was and there never is a genetic component. Eles estão chamando como aquilo que está faltando de hereditável porque eles acreditam que existe um componente genético, mas a grande chance é que nunca houve um componente genético. Here's another example of a study that went around the world in 2017 that claimed that they now had evidence that ADHD brains are abnormal. E esse aqui é um outro exemplo de um estudo que correu o mundo em 2017 que defendem que eles conseguiram provar que os cérebros de pessoas com TDAH têm anormalidades. The investigators brought together findings from 23 different studies. Os investigadores juntaram dados de 23 diferentes estudos. And they were looking at
tiny differences between different brain structures in terms of their overall size. Eles estavam olhando para pequenas diferenças relacionadas às estruturas dos cérebros em termos de tamanho. But if you look at the findings in the region of the brain where they said they had the largest differences and claimed ADHD brains had a smaller of this particular structure than normal, Mas se você olhar para os resultados, os achados relacionados à parte dessa estrutura do cérebro que eles argumentavam que possuíam a maior diferença, you find the same inconsistencies that you found in all the other studies. você encontra as mesmas inconsistências achadas nos diversos outros estudos. So out of the different regions, the ones in green, the studies in green found an overall smaller bit in ADHD patients. Então, nos estudos, essas partes aqui destacadas em verde encontraram diferenças pequenas com relação ao cérebro das pessoas com TDAH. But in the yellow studies, they found actually a larger area for ADHD patients compared to controls. And in the red, they found no differences. Nos amarelos, eles encontraram uma área maior de diferença com relação aos controles, e nos vermelhos, nenhuma diferença. But like the genetic studies, they hadn't controlled for learning difficulties. Mas os estudos genéticos não consideram dificuldades de aprendizado. And an independent team carried out a study on their data, taking into account learning difficulties, and concluded once you control for learning difficulties, even these tiny differences disappear. Mas um estudo independente usou um grupo de pessoas com dificuldade de aprendizado como controle e descobriu que até mesmo essas pequenas diferenças, então, deixam de existir. You can see exactly the same problems for autistic spectrum disorders. É possível ver o mesmo problema para pessoas no espectro autista. Of no consistent evidence of either genetic or brain-based abnormalities or differences. De não haver dados consistentes que atribuem a diferenças genéticas ou baseadas no cérebro. In fact, in 2016, one of the leading research groups in autism concluded that autism should be disbanded in research because it lacks validity. Inclusive, um dos maiores grupos de pesquisa em autismo, em 2016, argumentou que o autismo deveria ser suprimido das pesquisas porque carece de validade. So what we have, because of this scientism, is a belief that things like autism, ADHD, childhood depression are real diagnoses. But in fact, they are just facts of culture, not facts of nature. Mas então o que esse cientificismo nos leva a crer é que autismo, TDAH, depressão infantil são fatos diagnósticos, mas não, eles são fatos da cultura e não da natureza. But these types of ideas that we have psychiatric diagnosis and that these are growing amongst young people has some worrying consequences. Mas o fato de que temos esses diagnósticos psiquiátricos, eles estão crescendo em número, causa consequências muito perturbadoras. For example, a survey of 1,000 young people in 2019 in the UK found that 68% of young people believe they have or have had a mental disorder. Então, uma pesquisa no Reino Unido em 2019 com 1.000 jovens e indicou que 68% dos jovens pensam que tiveram ou que têm algum problema de saúde mental.
I'm just going to go forward a little bit in my presentation to explain why I worry very much about what is happening culturally to young people when we spread this type of scientism around. Ele disse que ele vai adiantar um pouco a apresentação dele para explicar por que ele se preocupa tanto com o que acontece com as pessoas jovens quando nós espalhamos, difundimos esse tipo de cientificismo. The bits I've just passed over show that mental health services have not been improving outcomes from treatment. In fact, it looks like the opposite. We're good at creating patients rather than helping alleviate suffering. Essa parte que ele passou para frente fala sobre como os serviços em saúde mental não têm ajudado os pacientes, não têm conseguido bons resultados. Ao contrário, parece que eles são bons de gerar pacientes, criar pacientes, mas não de aliviar o sofrimento. And I think one of the reasons that there has been an increase in people who come to experience long-term mental health problems or even come to believe that they have long-term mental health problems is because we've popularized an idea that there are all of these diagnoses that people could be suffering from. E uma das razões que ele atribui para que esse aumento nos números de pessoas que têm sofrimentos em saúde mental a longo prazo ou que creem que têm questões de saúde mental é a popularização desses diagnósticos. And I think it works almost like a hypnotic suggestion to say to somebody that you have a clinical depression or you have attention deficit hyperactivity disorder. You start to imagine your life and other people start to imagine your life and your behaviors through a new way of understanding. Então, isso funciona como se fosse uma sugestão hipnótica. Você pega e você diz para uma pessoa, você tem depressão, então a pessoa começa a ver, enxergar sua vida dessa maneira e as outras pessoas começam também a enxergar essa pessoa e seus comportamentos dessa maneira. This new way of understanding starts to, the more you think of your life in terms of having a problem that you need to get rid of for your life to be better or you need to control, and the more that process doesn't quite work, the larger that problem starts to feel in terms of how important it is in your life. Então, o modo como isso funciona quando você a partir desses diagnósticos, acredita ter um problema com o qual você precisa lidar e se livrar para que a sua vida fique boa, e quanto mais você não consegue fazer isso, maior fica esse problema e maior a proporção que ele toma na vida das pessoas. So as we go on with this idea that we have clinical depression or autism, we might develop a relationship with aspects of our life, particularly aspects of our emotional life, that we see as having a disease and is therefore lacking any meaning beyond that of a medical problem that needs experts to solve. Então, um problema de atribuir esses diagnósticos a pessoa começa a acreditar que vários aspectos da sua vida, inclusive aspectos emocionais, carecem de sentido para além de questões médicas que precisam ser lidadas desse modo médico e a quem precisam recorrer a especialistas médicos. So the deeper you enter into this area of imagining that you have a problem that you have no power to change and that doesn't have meaning in your life beyond that of some disorder that's going on inside you, you become open to what I call the McDonaldization of mental health. Então, quanto mais a pessoa fica
envolvida nisso de achar que o problema dela é algo que carece de sentido para além de uma doença que está dentro dela, mais ela entra no que ele chama no mercado de medicalização McDonaldizada. So what happens is that our diagnoses are not actually diagnoses because then there's no science supporting them. But what they are is they are brands. They're commercial market brands. O que acontece é que esses diagnósticos não são diagnósticos, porque não existe ciência que apoie eles como causa explicativa. O que eles são marcas. And at least in Western culture, there are a number of things that if you can turn them into brands will make you a lot of money in the marketplace. E pelo menos na sociedade ocidental, quando você transforma algo em uma marca, muitas vezes você é capaz de conseguir fazer muito dinheiro em cima disso no mercado. So for children, this is if you can market something that promises to improve behavior or improve their development, there are big markets in that. Então, para crianças, por exemplo, se você consegue vender a ideia de que existe algo para melhorar o comportamento, existe um grande mercado para isso. And with adults, if you can medicalize your mood, stress, and sense of self, uncertainty about sense of self, these have the big markets. E com adultos, você pode medicalizar o seu humor e as suas incertezas sobre o próprio self, e há um grande mercado para isso. And I think Pablo wants me to finish now, is that right? E ele acha que o Pablo quer que ele termine agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Yeah. Let me check the time. Acho que se ele quiser terminar, tem em torno de ainda dá para a gente estender mais uns 10 minutos para passar daí para o Rosano e depois para as perguntas. Tá. He said we could, you can have 10 minutes to wrap it up and then we'll go into the questions. Okay. Hopefully you've understood how once you get drawn into this idea that there are these brands which are called diagnoses, that if you buy into the brand, there are all sorts of remedies that will improve your life. You can see how this becomes a self-fulfilling cultural cycle because there is lots of money to be made. Eu espero que vocês tenham entendido que uma vez que compramos a ideia dessas marcas, desses que são os diagnósticos, e de que é possível medicalizar essa questão, então a gente entra num ciclo autorrealizador e que desempenha um grande papel mercadológico. And the best way to keep a market going is if your products provide some sort of short-term relief, but don't provide any long-term relief, because you want people to keep buying. E a melhor estratégia mercadológica é se seus produtos oferecem algum tipo de alívio a curto prazo, mas não a longo prazo, porque aí as pessoas continuam comprando. And what we call psychiatric diagnoses, which in the way they work in society are actually psychiatric brands, are very good at doing that. E os diagnósticos psiquiátricos, ou melhor dizendo, as marcas psiquiátricas são muito boas em fazer isso. Whether it's a particular medication, therapy, books, courses, there's lots of products that you can buy attached to the brand. Seja medicações, cursos, terapias, existem inúmeros produtos que você pode comprar e que estão ligados a essa marca. And so on those popular brands, you see the market keeps expanding, and it's expanding internationally now because there's lots of markets in countries beyond the Western countries that these brands are now tapping into.
E então essas marcas estão se expandindo internacionalmente. A gente pode observar que até em culturas não ocidentais, essas marcas estão entrando em seus mercados. Meanwhile, what's happening to the person is whatever suffering they're experiencing is now seen as something that they need, whether it's a medication, a therapy, and they'll keep searching for different types of solutions when the problem keeps coming back. E o que isso, em termos do que acontece com a pessoa, o que acontece é que ela vai procurar uma série de produtos para aliviar o seu problema, e na medida que isso não acontece, ela continua procurando. And this is how we seem to be very good at creating chronic patients. So if we look at the amount of therapy and the amount of medication being prescribed to people, it goes up and up year after year after year, certainly in Western countries. E é assim que nós somos muito bons em criar uma cronicidade. Se olharmos para o número de pessoas que precisam de medicação e terapia, isso só aumenta a cada ano, especialmente nas sociedades ocidentais. So this model of understanding, this model that we impose on people, invites them to become, by accident, long-term patients struggling with trying to control and keep away certain aspects of their experience. Então, o que acontece é que, com esse modelo de entendimento, de compreensão criado e que nós impomos nas pessoas, elas se tornam pacientes crônicos em busca de uma série de produtos para se livrar, para melhorar aspectos que são da sua personalidade ou da sua experiência. Now, I can't, in the space of 5 minutes, tell you what to do differently, nor would I imagine that that's something that is in my gift for everyone. But what I can do is maybe give you a few headlines to think about. Eu não consigo em 5 minutos dizer como fazer diferente, mas talvez eu possa dar algumas dicas, ideias. And my first headline is "Don't fear your emotions." E a primeira é: não tema suas emoções. Our emotional reactions as human beings are nearly always, even in those severe psychotic states, have an element that are ordinary and or understandable. That's my first headline. Nossas reações emocionais, mesmo nos estados psicóticos graves, têm um elemento de compreensão, de que são reações compreensíveis. And the next thing to say, the next headline is the evidence points to, and anybody who works in practice knows this, the people who have the most likely to experience what we call psychiatric problems have had unhappy things or bad things or traumatic things happening in their life. E a outra dica e qualquer pessoa que trabalha no dia a dia, na prática com isso, e as evidências apontam que essas pessoas que sofrem estão reagindo a coisas ruins que aconteceram a elas, coisas traumáticas. So in terms of the why question, whilst this is more of a probability, there is another basic human thing that if bad things happen to us, we feel bad. E isso é uma questão de perguntar, talvez por quê, ou uma questão de probabilidade, mas a questão é que quando coisas ruins acontecem conosco, grande chance é que a gente se sinta ruim, mal. So that's the second headline. My third headline is
to understand this process of how the problem can form into a loop in itself, so that eventually the problem becomes the problem. E a terceira dica é pensarmos sobre como o problema se torna o problema dentro de um ciclo circular. So if I can give you an example that most people will understand, insomnia, you have a word for insomnia? Insônia. Yeah, the same thing. It is when you first get insomnia, it's usually because there's something on your mind. Então, um exemplo disso é quando você, por exemplo, experiencia insônia. Normalmente isso acontece quando tem muito acontecendo na sua mente. But after you've had lots of nights where you've had a poor sleep, the thing that's on your mind is the fact that you're having insomnia. Mas depois de muitas noites sem conseguir dormir, acontece que o que está na sua mente, o que você está pensando é o fato de que você não consegue dormir. And then you start to worry that, you know, how much sleep am I going to get tonight? Oh no, I've got to work tomorrow. I can't work if I don't have any sleep. And you start to worry about the fact that you've got insomnia. E aí você começa a pensar, poxa, eu não consigo dormir hoje, eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou estar cansado. E aí você começa a pensar sobre o fato de que você não consegue dormir. And the problem gets worse if you try different solutions and they either don't work or they only work for some time, but the insomnia comes back. E o problema piora se você vai tentando soluções e ou elas não funcionam, ou elas funcionam por apenas um curto período de tempo, o qual depois a insônia retorna. So one of the ways to think about that is to take insomnia out of the category of being a problem that you need to solve and put it back in the category of being an ordinary experience. Então, uma das maneiras de lidar com isso é tirar a insônia da categoria de um problema que precisa ser resolvido e recolocar ela dentro da categoria de experiências ordinárias. So that some nights you're going to have a poor night's sleep and some nights you're going to have better night's sleeps, and that's just the way it is. E que algumas noites você vai dormir bem, outras noites você não vai dormir tão bem, e tudo bem, é isso, é assim mesmo. So sometimes the problem comes from us defining something as a problem. Então, às vezes o problema vem de nós definirmos algo como um problema. And the final headline is that the research outcome says that the matching of your model to a diagnosis has no significant impact on outcome. E a última dica diz respeito a evidências que apontam que a relação entre o diagnóstico dado e os resultados obtidos não tem nenhuma relevância. But but the things that do are firstly factors outside of therapy, like your social circumstances and your expectation. Mas o que de fato tem relação são o contexto social e as suas relações e suas expectativas. Followed by the therapeutic alliance. Seguido da aliança terapêutica. In other words, successful therapeutic interventions are context dependent and relationship focused. Então, em outras palavras, resultados eficazes de terapia são baseados no contexto e nas relações. And that's it. E é isso. Thank you. Obrigada. Thank you. Nós que agradecemos, o professor Sami, o pessoal no chat está falando, agradecendo muito a palestra, falou que ela poderia durar 3 horas. He wants to thank you, and he wants to let you know that the people in the chat loved it and said that they could listen to you for 3 hours. Thank you for that. That's very kind. Antes de passar para as perguntas, a gente pede até desculpa e vai enviar por e-mail as perguntas que não vão ser
feitas, daí o professor Sami vai responder pessoalmente, se possível, cada um, porque pelo tempo e pelo número de perguntas, infelizmente, não vai ser possível responder todas. E antes das perguntas, a gente convida o professor Rosano Cabral para fazer um breve comentário da palestra e 2 perguntas, uma pergunta para o professor Sami. Seja bem-vindo, professor Rosano. Deixa eu só explicar para o professor Sami o que está acontecendo. He just wanted to let people know that there was a great volume of questions. Some won't be able to be answered here, but then he will send them to you afterwards so they could potentially be answered. We're now calling teacher Rosano, who is going to comment a bit on what you said and perhaps ask you a couple of questions, okay? Thank you. Ok, bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradeço o Pablo e o Senati pelo convite. Eu vou fazer os comentários em português, eu vou fazer só uma breve saudação ao Sami em inglês e volto com os comentários. Sami, I'm very glad to be here in this meeting with you. I'm also a child and adolescent psychiatrist, and I know you are on the world leaders of critical psychiatry, especially in the child and adolescent mental health field. I've been reading some of your books. I have one here that you organized, the Rethinking ADHD. I will make some comments in Portuguese, and Rafaela will translate them to you. Eu queria primeiro sublinhar para o próprio Sami o quanto me parece que as posições dele vão ao encontro de princípios do campo da saúde mental e da reforma psiquiátrica brasileira. He would like to comment and underline that a lot of the points that you make, Sami, are very much related to some of the points defended and argued by the psychiatric reform in Brazil. Por exemplo, a organização dos serviços que, pelo menos em princípio, não se baseiam em diagnósticos, ou não deveriam se basear principalmente em diagnósticos, mas em torno das noções de sofrimento e subjetividade. For example, the idea that services should be organized around the idea and should not be organized around the idea of diagnosis, but around the idea of the experience of suffering. Nós sabemos que esses serviços, eu estou me referindo aqui principalmente aos CAPs e CAPs infantis, que são nossos Child and Adolescent Mental Health Services, eles enfrentam muitos problemas e que essa tentativa de organizar o cuidado, não colocando o diagnóstico como eixo, também enfrenta muitas críticas. And he points out that our services, the CAPS-E, which are our child and adolescent services in our system, face many problems, and one of them are criticisms around this idea of not having the diagnosis be at the center of the services organization. Por exemplo, aproveitando os quadros que o Sami citou, há muita crítica de movimentos de familiares de autistas de que os serviços não oferecem terapêuticas especializadas para autismo. For instance, there are a lot of criticisms from the families that have children with autistic spectrum disorders, saying that they think the services should be organized in a way that they offer specialized therapies for autism. Bem, esse era o meu comentário. Eu vou colocar, como eu falei, uma ou duas questões para que o Sami possa também comentar. So he is going to pose a few questions so that you can comment as well, Sami. De certa maneira, eu vou nomear essas questões de questões sobre os efeitos colaterais
da postura da psiquiatria crítica. And he is going to pose these questions in terms of the collateral effects of critical psychiatry. O primeiro, eu queria saber se ele não acha que nós, né, e aí eu estou partindo, nós que comungamos de uma posição semelhante, se muitas vezes a gente não força muito, não radicaliza essa divisão entre natureza e cultura. So one of the questions that he wants to ask you is if we, and we being us that share this common vision, if we also do not force this understanding upon people in a radical way that separates, dichotomizes the natural and the social and cultural. Eu acho que muitas vezes a gente tem uma noção datada da biologia como o campo do determinismo, do reducionismo, ignorando que boa parte da biologia contemporânea entende a natureza como um sistema dinâmico, auto-organizado. So, pointing out to the idea that maybe we are talking of a dated approach to biology in which the biological is reduced to determinisms, whereas a more contemporary biological approach sees the biological as dynamic, as interactive. Portanto, quando a gente afirma, usando um slide que ele apresentou, o autismo, o TDAH e a depressão infantil são fatos da cultura e não da natureza. Isso depende da visão de natureza. Se não seria o mais correto dizer que são fatos da cultura e da natureza. And so, going back to one of your slides in which we point out that autism, depression, ADHD are facts of culture and not of nature. Perhaps shouldn't we, based on this different concept of what is nature, say that they are facts of culture and nature? E por último, eu tinha uma lista interminável de questões, mas eu vou me limitar a uma questão agora mais prática. Como é que ele acha que é possível que essa visão da psiquiatria crítica possa participar mais ativamente da formação das novas gerações de profissionais, principalmente na graduação em medicina e na especialização em psiquiatria? And lastly, he says he would like to ask you lots of questions, but this one will have to suffice as the last. How can we incorporate, how do you see that we can incorporate this critical view of psychiatry into new generations, into education in med school and other areas of knowledge as well? So I've got 3 minutes to solve all of those questions, have I? Ele brincou, tem só 3 minutos para responder todas essas perguntas. So on the idea of how we challenge current systems, I think one of the things I've understood is that there is, in the current cultures that we have, you have to be able, I think, to do you have a word for memes? Do you know what I mean by a memes? Yeah, you have to kind of put something very simple that will stick in people's mind. So for me, sorry, I just don't want to miss anything you said. Mas ele acha que, em se tratando de ir contra essas correntes, às vezes a gente tem que simplificar as coisas. Ele usou a palavra memes para a gente conseguir comunicar o que a gente está defendendo. So for me, there are two that I try to repeat whenever I can. Então, para ele, tem 2 que ele tenta repetir sempre que possível.
And to me, they are both what I would call truisms. They have a truth to them. E ambos têm o que ele chama de um verdadeirismo, existe uma verdade neles. The first one is there is no such thing as a psychiatric diagnosis. O primeiro não existe o diagnóstico psiquiátrico. And I've explained why. E ele explicou já por quê. I didn't have much time to go into the evidence for the second one, but the second one is evidence-based too. E ele não teve ainda muito tempo para falar da evidência que apoia esse segundo, mas que ele também é baseado em evidências. Is that the current way of organizing and thinking about mental health has failed, and it has to change. E o segundo é que a maneira corrente de pensar a saúde mental e organizar serviços em torno disso fracassou, e isso precisa mudar. And sometimes you can add on to that, the change will be inevitable. E também adicionar que a mudança é inevitável. So those are two things that I would emphasize in terms of a broader cultural message, in terms of to medical students, in terms to other doctors. In terms of working with patients, though. Mas então essa era a mensagem que ele acha que precisa ser transmitida a essas novas gerações, aos estudantes de medicina, a terapeutas. I think we have to be capable of occupying a situation of multiplicity. E para os pacientes ou pessoas em sofrimento, ele diria que nós temos que ser capazes de ocupar um lugar de multiplicidade. So, for example, it is a fact of culture that people I see have been diagnosed with autism or ADHD, and I'm not going to get into trying to challenge that. Então, que é um fato da cultura que pessoas têm sido diagnosticadas com autismo e TDAH, e ele não vai se aprofundar nisso. But I can start asking them about what type of autism or ADHD they have, because I say there are thousands. So ADHD in itself is not going to help me understand your story. Então, desculpa, deixa eu corrigir. Não é que ele não vai se aprofundar, ele não vai questionar isso para a pessoa, mas o que ele pode fazer é perguntar que tipo de autismo ou TDAH você tem, porque existem milhares. Simplesmente ter autismo ou TDAH não vai me falar nada sobre a história dessa pessoa. And my experience is that for most people, getting beyond talking about how we suppress this symptom or that symptom, or how we control this symptom or that symptom, and actually talking about the specifics of their life, their family, and what they want to see change, most people seem to find that much more rewarding than going down the control symptoms path. E ele percebe que a maioria das pessoas, ao invés de ficar tentando achar maneiras de controlar um sintoma, falarem sobre si, sobre como isso se expressa nas suas vidas, nas suas relações, tem muito mais efeito do que esse caminho de controle de sintomas. I hope that helps answer a little bit of your questions, Rossana. E ele espera que isso tenha ajudado a responder pelo menos um pouco das questões que você trouxe. Yeah, thank you, Samir.